Irmãos e irmãs, ouviram o que ele acabou de dizer? Ele disse que aquele livro é a nova palavra de Deus. Irmãos e irmãs, Apocalipse diz claramente: eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas nesse livro. O livro deles acrescenta a Bíblia e resiste a Deus. E Deus certamente os submeterá aos desastres descritos na própria Bíblia. Amém. A irmã Feng conhece bem a Bíblia. De fato. Graças a Deus. Agora há pouco a irmã Feng disse: não acrescentareis a palavra, nem diminuireis dela. Você acha que estamos acrescentando à Bíblia? Pois bem, nos permitam explorar um pouco essa questão. Isso. Isso. Irmãos e irmãs, as palavras de João foram: se alguém lhes acrescentar alguma coisa. Mas ele não disse se alguém acrescentar alguma coisa à Bíblia. Além disso, quando João disse essas palavras, o Novo Testamento não existia. Verdade. O Novo Testamento foi formado por volta do ano 300, depois de Cristo. Tem toda a razão. O livro de Apocalipse foi formado mais de 90 anos depois de Cristo. Foi um registro das visões de João na ilha de Patmos. É verdade. Claramente, o que João disse se refere apenas ao livro de Apocalipse, não se aplicando a toda a Bíblia. Sim, claro. Portanto, não acrescentar coisas não significa que não haverá mais nova obra e palavras de Deus no futuro. Irmã Feng, essas comunicações estão de acordo com os fatos? É isso mesmo. Bem falado. Irmã Feng, realmente interpretamos mal essa passagem das Escrituras no passado. Irmãos e irmãs, na época o que João viu foi só uma visão. E não era a realidade da obra de Deus dos últimos dias. A obra e a palavra de Deus Todo-Poderoso não são acréscimos ao livro de Apocalipse, mas o cumprimento das profecias do Apocalipse. Vamos dar uma olhada em duas passagens da Bíblia. Muito bem. Apocalipse, capítulo 2, versículo 17. Está escrito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido. Essa parte das Escrituras diz: o que o Espírito diz às igrejas e do maná escondido. Isso se refere às palavras expressas por Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. Sim, é verdade. É mesmo. E tem Apocalipse, capítulo 5, versículo de 1 a 5. Vamos ler o que diz. Vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. Vi também um anjo forte clamando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito porque não fora achado ninguém digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. E disse-me um dentre os anciãos: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Sim. Irmãos e irmãs, todos achávamos que este livro estava se referindo à Bíblia. Sim, é verdade. Mas esta parte das Escrituras diz que este livro não foi visto por ninguém. Significa que esse livro não é a Bíblia. As Escrituras dizem: vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. Isso mostra que o conteúdo desse livro não foi registrado no livro do Apocalipse. Sim, é mesmo. Concordo. Esse versículo nos diz que apenas Cristo dos últimos dias é digno de abrir esse livro e romper os 7 selos. É mesmo. Eles explicaram tão Isso claramente. é verdade. Sim, irmã Feng. No passado pensamos que o Apocalipse era um mistério. Após ler a palavra de Deus Todo-Poderoso, nós o entendemos muito melhor. Sim, de fato. Oh, Senhor, Toda a razão. o que eles disseram É mesmo. parece fazer sentido. Não. Não importa como, eu preciso refutá-los hoje. Caso contrário, como vou pregar perante meus colaboradores no futuro? Irmãos e irmãs, João também não escreveu as declarações dos 7 trovões, que foram mencionadas em Apocalipse. Isso mostra
que precisamos esperar que Deus venha nos últimos dias para nos revelar esses mistérios. Se usarmos a justificativa de não acrescentar nada para restringir a obra e a palavra de Deus, então como esse livro poderá ser aberto? Sim. Como poderão as profecias do Apocalipse serem cumpridas? Sim, claro. Irmãos e irmãs, Deus Todo-Poderoso já veio, rompendo os 7 selos e também o livro, revelando todos os mistérios que as pessoas durante eras não entendiam. Sim. São as declarações dos 7 trovões e as palavras do Espírito Santo às igrejas. Isso. Irmãos e irmãs, isso é real. Verdade. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, vamos ler outra passagem da Palavra de Deus Todo-Poderoso. Está bem. Abram na página 5. Por favor. Deus Todo-Poderoso diz: quando você terminar de ler este livro, quando você tiver experimentado cada passo da obra de Deus encarnado na era do reino, você sentirá que as esperanças de muitos anos foram finalmente realizadas. Você sentirá que somente agora viu verdadeiramente Deus face a face. Somente agora você olhou para o rosto de Deus, ouviu a declaração pessoal de Deus, apreciou a sabedoria da obra de Deus e realmente sentiu quão real e poderoso é Deus. Você sentirá que ganhou muitas coisas que os antepassados nunca viram ou possuíram. Até aqui você saberá claramente o que é acreditar em Deus e o que é ser conforme o coração de Deus. Claro, se você se apegar às visões do passado e rejeitar ou negar o fato da segunda encarnação de Deus, então você permanecerá de mãos vazias e não vai adquirir nada. E finalmente será culpado de opor-se a Deus. Aqueles que obedecem à verdade e se submetem à obra de Deus virão sob o nome do segundo Deus encarnado, o Todo-Poderoso. Eles serão capazes de aceitar a orientação pessoal de Deus e vão adquirir uma verdade superior e em maior quantidade e receber a verdadeira vida humana. Eles irão contemplar a visão que os antepassados jamais viram. E voltei-me para ver quem falava comigo. E ao voltar-me, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, vestido de uma roupa talar e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos, como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente que fora refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. Tinha ele na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força. Esta visão é a expressão do completo caráter de Deus, e tal expressão de seu caráter completo é também a expressão da obra de Deus quando ele se torna carne desta vez. Então tudo isso é verdade. É claro. É isso mesmo. Graças ao Senhor. Nas torrentes dos castigos e julgamentos, o Filho do Homem expressa seu caráter inerente ao falar de palavras, permitindo a todos aqueles que aceitam seu castigo e julgamento para ver o rosto verdadeiro do Filho do Homem. Rosto este, que é uma descrição fiel do rosto do Filho do Homem visto por João.